Nesta aula, vamos entender as 3 fases de produção do cinema e quem está incluso em cada uma delas. Vamos começar! Provavelmente você já se perguntou o porquê de tantos nomes no final de um filme, o porquê de tanta gente para fazer algo que parece tão simples. Bem, na verdade não é simples. Alguns longas-metragens demoram meses, outros demoram anos para serem produzidos. A primeira das fases de produção do cinema é a pré-produção. Essa é a fase mais burocrática, onde o roteiro é produzido, os atores, as locações e os locais de filmagem são escolhidos, o orçamento é realizado e é feita a decupagem. Decupar é uma das várias funções do diretor do filme. Nesta função, ele, após ler o roteiro, define quais serão os planos, tais como o close, plano detalhe, entre outros a serem filmados. Falaremos mais sobre isso adiante no curso. A segunda fase é a produção. Quem nunca ouviu a expressão luz, câmera, ação? Você sabe o significado dessa expressão? Hoje em dia, é mais usada a expressão som, câmera, ação. O diretor diz som para saber se o som está ok, câmera para saber se a fotografia está a postos e ação é a largada dos atores. Luz era usado muito antigamente quando os refletores eram enormes e difíceis de serem manuseados. Atualmente, a indicação de câmera serve tanto para a própria câmera quanto para a iluminação, visto que a equipe de fotografia é quem cuida de ambos. Voltando ao foco, essa fase é onde tudo é filmado, onde há a correria do set e as primeiras visões de como o filme vai ficar. A terceira e última fase é a pós-produção, onde temos a edição tanto do som quanto de imagens, mixagem, efeitos especiais, composição da trilha sonora, dentre outros. Apesar da liberdade que os editores têm, o famoso corte final é sempre do diretor do filme. Agora, dissecaremos um pouco esse assunto, lembrando que alguns dos nomes aqui citados podem se repetir em outras fases. Na pré-produção, temos, obviamente, o roteirista, pois sem um roteiro não se tem um filme. O roteirista é responsável por toda a pesquisa e formatação do roteiro. Às vezes, ele é contratado para escrever uma ideia do diretor e outras vezes ele mesmo tem a ideia e faz todo o processo da escrita. Existem vários produtores e cada um age de uma maneira diferente. Basicamente, todos eles agem na parte mais burocrática, mexendo com o orçamento, cronograma e organização geral do filme. O diretor é quem faz todo o planejamento artístico, dirige os atores, entre outras tarefas. Todas as decisões finais passam por ele, e uma de suas funções é, como já dito, fazer a decupagem do roteiro. É ele quem faz o storyboard, desenhando essa decupagem para tudo ficar bem fácil de visualizar para auxiliar a produção. Esse desenho é como o filme numa história em quadrinhos. Cada plano escolhido pelo diretor na decupagem é desenhado de acordo com as informações contidas no roteiro. Basicamente, o plano é o enquadramento, ou seja, se vamos filmar os personagens do pé à cabeça, da cintura à cabeça, só o braço, entre outros. Veremos isso mais a fundo adiante no curso. Na produção, temos a equipe de fotografia, que é responsável pela iluminação do filme.
O diretor pode escolher as lentes, enquadramento e todo o resto, mas o diretor de fotografia pode intervir e sugerir melhores opções. Dentro da equipe, existem vários assistentes, como por exemplo o gaffer, que é o técnico de eletricidade. Temos a equipe de som, composta pelo microfonista que segura o boom, aquele microfone que às vezes aparece nos filmes, e muitas vezes um mixador. A grande equipe de arte é a responsável por tudo o que é físico no filme, os objetos, a pintura, a maquiagem, o figurino. Existe o diretor de arte que concebe todo o plano artístico e ele tem os seus subordinados, como o maquiador e o figurinista. Os continuistas também são peças importantes, pois são eles quem vão marcar onde cada objeto estava e como os atores estavam posicionados. Até porque as cenas não são gravadas linearmente. Uma das primeiras cenas a serem gravadas pode ser alguma do fim do filme. O fotógrafo de still é quem tira as fotos para a futura publicidade do filme. Por fim, na pós-produção, temos os vários editores. São adicionados os efeitos visuais, se necessário, a trilha sonora e também há o interessante trabalho do colorista, que edita as cores do filme. É como um Photoshop de vídeo, o qual pode mudar a cor de uma nuvem sem interferir no resto da imagem. Finalizamos essa aula, onde aprendemos um pouco sobre como é feita a divisão das fases e função do cinema. Agora, os créditos básicos não são mais um mistério para você.